Oi, eu sou Danilo, aluno de Engenharia de Computação da Universidade Federal do Ceará, e hoje eu vou apresentar o trabalho computacional 2 da cadeira de Métodos Numéricos orientada pelo professor João Paulo. Já estou aqui com o meu Jupyter Notebook aberto, aqui algumas importações essenciais, a definição de algumas funções como o método de Gauss-Seidel para resolver sistemas tridiagonais que surgem nas splines cúbicas, o método da bissecção usado na interpolação inversa para encontrar raízes e a eliminação de Gauss com pivoteamento aplicada em splines quadráticos para resolver sistemas lineares maiores. Na questão 1, foi-nos dado um conjunto de 6 pontos e o objetivo de interpolar eles. Primeiramente, implementei a spline quadrática utilizando o polinômio quadrático para cada intervalo entre os pontos. E para encontrar os coeficientes, eu montei o sistema com as condições de continuidade da função e da derivada e resolvi o sistema utilizando a eliminação de Gauss com pivoteamento. Eu fiz também a escolha arbitrária de A1 igual a zero, que torna o primeiro intervalo linear, e isso porque é um acréscimo rápido da função nesse trecho e o polinômio de segundo grau ele pode não ser necessário. Aqui a plotagem do gráfico e eu já vou para o item B, onde eu implementei a spline cúbica mais precisa. Se você olhar aqui no gráfico, ela tem uma curva mais precisa e mais suave, que garante também a continuidade da segunda derivada. E eu montei um sistema tridiagonal também, que foi resolvido com o Gauss-Seidel. Depois eu calculei os coeficientes BI e DI com as fórmulas diretas. Seguindo aqui para o item C, com os métodos implementados, eu estimei o valor de f de 2.8. Os dois métodos eles produziram resultados bem próximos, como vocês podem ver aqui, em comparação com a biblioteca SciPy que eu utilizei, que também faz a interpolação por splines, e os resultados aqui estão bem próximos. A spline cúbica, por sua vez, mais suave, particularmente mais adequada para esse tipo de problema. Indo para a questão 2, que é sobre interpolação inversa, pedi para encontrar o f de x igual a 0,23, dados novos pontos. Aqui eu fiz a interpolação dos pontos e aqui pede para calcular a parte 2 pede para calcular o f de 0,23. Para isso eu usei novamente a spline cúbica para interpolar os pontos e definir a função g de x igual ao f de x menos o 0,23. Em seguida eu apliquei o método da bissecção para encontrar as raízes da função contínua na mudança de sinal. Eu testei o intervalo e onde houve a troca de sinal, apliquei a bissecção com a tolerância de 10 a menos 7 para encontrar a raiz desejada. E ele encontrou esse valor aqui de raiz para o f de 0,23. Partindo para a questão 3, aqui a gente vai trabalhar com upsampling das vendas de shampoo, com dados reais de um dataset com vendas mensais ao longo de 3 anos. Aqui eu carreguei o dataset e fiz o print. Depois eu transformei os meses em valores sequenciais para permitir a interpolação e em seguida eu apliquei a spline cúbica já implementada para gerar estimativas diárias. A interpretação foi que cada ponto, aqui é a plotagem do gráfico, a interpretação é que cada ponto mensal representa a soma acumulada das vendas no mês. Indo para a parte 2 aqui, uma geração de estimativas diárias, foi considerado 30 dias no mês. E para garantir que a soma das estimativas diárias de cada mês coincidisse com os valores reais do dataset, foi necessário fazer um ajuste. Eu calculei um fator de ajuste para cada mês e dividi pelo total mensal real, pela soma inicial das estimativas diárias. Multiplicando esses valores diários por esse fator, eu obtive as vendas diárias ajustadas, que somam exatamente o mesmo valor mensal.
Por fim, para printar toda a estimativa diária para fins de exposição, aqui todas as estimativas diárias ao longo dos 3 anos. Aqui eu fiz a plotagem do gráfico, e esse é o gráfico que nós temos das vendas diárias ao longo do tempo. Esse aqui é simplesmente uma solução alternativa que eu não vou comentar muito, mas é basicamente a interpretação dela é que os pontos representam o valor que foi vendido no dia, ao contrário do outro, é um não acumulado. Apenas para fim de exemplificação é que eu considero os valores é que eu considero os dias reais com anos bissextos, os dias reais dos meses. Eu faço o mesmo processo, verifico o novo gráfico, tenho agora esse gráfico aqui, e a tabela de estimativas diárias também aqui.